PMDB na Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha. Deputado, em meio à votação da última semana, houve quem, em tom de brincadeira, galhofa, o identificou como líder da oposição. Até que ponto essa brincadeira, enfim, pode, de certa maneira, mostrar aos olhos da opinião pública e do próprio governo que o senhor, na verdade, não é tão confiável como líder de um partido da base? Veja bem, em primeiro lugar, o PMDB definiu pela sua bancada que vai se comportar com independência, o que significa que a gente pode divergir do governo. O que nós assumimos de compromisso, por escrito, é que nós não vamos votar matéria que tem impacto fiscal. Isso talvez seja o mais relevante dessa história toda, porque o governo não suportaria uma matéria corporativistas que possa ter impactos fiscais em ano eleitoral naquele plenário. Perderia todas as matérias, mesmo que eu, como líder, encaminhasse diferente. Nem a minha bancada seguraria isso, que todos no ano eleitoral têm esse problema. O que acontece é que expressar porque o governo perdeu e minha posição foi divergente, e na medida que o PMDB indo para um lado acaba indo todo mundo, o que aconteceu foi que o governo teve essa derrota e aí é a brincadeira que você está falando. Mas não há da minha parte a intenção de ser nem líder de oposição, nem líder de governo. Eu quero ser líder do PMDB. Essa semana foi uma semana que o PMDB se portou com altivez, foi para o discurso político, foi para o debate político, reunião de bancada com 3, 4 horas, com praticamente a bancada inteira sem se levantar da mesa. Um debate acirrado, o PMDB buscando nas suas instâncias internas e brigando externamente por suas teses, sem ficar afastando-se dessa peste de fisiologista, ignorando a Presidente da República nomear ministros da sua cota. Isso nunca se viu, eu ficar calmo depois que a Presidente nomeia ministros que nós não queríamos nomear. Então é um PMDB diferente, isso é que é o relevante. Eu quero ser líder dessa bancada do PMDB que se porta como o velho PMDB, que vai para a luta, vai para a guerra, vai para o debate. Se eventualmente está com o governo ou com a oposição, isso é absolutamente irrelevante, desde que esteja com a bancada. O colunista Hélio Gaspari, num artigo na última semana, disse que o PMDB, criticando a posição do PMDB, não tem nenhuma divergência pública em relação às linhas doutrinárias do governo, ou seja, não diverge de políticas públicas. Eu queria saber qual é a análise crítica que tem o senhor, e aí quando digo o senhor, como líder do PMDB, que o PMDB na verdade, quero saber a posição do partido em relação a essas divergências de políticas públicas adotadas pelo Planalto. Primeiro ponto que a gente tem divergência, o PT defende a regulação da mídia e o PMDB é frontalmente contrário. Basta lembrar quando teve aquela CPI que queria investigar a Veja, o PMDB opôs-se a isso e impediu que acontecesse isso. Em segundo lugar, o PMDB defende uma política externa um pouco diferente do que o PT defende. Nós não apoiamos ditaduras como Castro ou como Maduro na Venezuela. A gente tem divergências, mas temos convergências também. É por isso que há uma aliança. Se nós só tivéssemos convergência, ia ter uma fusão entre o PT e o PMDB. Se nós só tivéssemos divergência, nós estaríamos ao lado do PSDB. Por isso que o PMDB está no governo e pode fazer o debate político. Tem políticas públicas boas que o governo faz, que o PMDB apoia e ajuda. Bolsa Família, políticas sociais, o PMDB apoia. Tem coisas que nós contestamos, a política de energia, naquele momento houve um debate. Houve um debate. A política econômica do governo apresentou. Eu já participei de vários debates aqui. Eu acho que a política econômica do governo foi uma política correta, mas nós estamos num modelo que, de uma certa forma, está se exaurindo, que precisa ser discutido. Essa discussão do modelo que o Brasil cresceu e você cresceu a renda, dando aumento salarial acima da produtividade, hoje está gerando um momento em que as empresas estão perdendo competitividade, que estão sendo obrigadas a dar aumentos salariais acima da produtividade da economia. Nós temos que buscar um novo modelo que a gente mantenha o crescimento econômico, que mantenha o consumo elevado e o ganho de renda. É preciso adaptar o modelo. E esse é um ponto fundamental. Você vê que com tudo isso, o anúncio do crescimento em janeiro foi um crescimento elevado. Foi elevado. Foi bastante elevado, surpreendente inclusive. Então não está ruim a economia brasileira. Ela está muito bem conduzida. O PMDB concorda com isso. A balança comercial teve um desequilíbrio muito grande. A conta petróleo. A importação foi muito maior do que a exportação. 2 bilhões de resultado negativo. O PMDB tem divergência. O problema da Petrobras é um problema grave. É um problema que está tendo impacto nas contas públicas, que tem impacto na conta cambial e tem impacto na inflação. Nós temos 2 impactos sérios na Petrobras. A Petrobras é o maior indutor de investimento do Brasil, está com preço controlado, não pratica o preço do mercado externo. O governo, sim, ao invés de dar subsídio da conta de luz,
que ele, quando fez aquele rebaixamento da conta de forma artificial, e agora vai ter que repor isso, deveria subsidiar a diferença do custo do petróleo para que a Petrobras não pagasse o preço do aumento do preço do petróleo, que não produzisse inflação no país e que não penalizasse o consumidor. Esses recursos seriam gastos mais, teria mais retorno do que o prejuízo cambial que a Petrobras está sofrendo pela incapacidade que ela tem de atender a demanda do mercado brasileiro. Hoje nós não somos mais autossuficientes de petróleo. O Brasil está com atrasos de projeto da Petrobras, que a Petrobras perdeu a sua capacidade de investimento e perdeu porque não pratica o preço real do produto. Consequentemente, ela não gera o caixa suficiente. Então, tem visões, nós temos divergências e temos convergências. Então, o PMDB vai discutir e publicamente a gente fala isso. Esse colunista, ele tem uma indisposição com o PMDB e tem até com a minha pessoa. Ele até me agride pessoalmente, por acaso até o processo. Então, é uma razão que a gente habitua ele vir agredir. Mas o PMDB tem divergências públicas e tem convergências públicas. Deputado, em relação à reeleição da presidente Dilma, o senhor não acha que o PMDB não tem muita opção? Ou seja, depois de estar ao lado da presidente Dilma esse tempo todo, depois de ter partilhado o governo, ou pelo menos ter participado com o vice-presidente Michel Temer, quer dizer, não faz muito sentido, por exemplo, o PMDB agora analisar a possibilidade de apoiar Aécio Neves, quer dizer, não fica uma coisa absolutamente de pouca clareza ou confusa para o eleitor, quer dizer, não seria um oportunismo o PMDB agora, depois de ter estado no governo, ainda que de maneira insatisfatória, ainda que reclamando e tal, mas enfim, o PMDB faz parte da chapa que hoje exerce a presidência da República. Ou seja, após 8 anos, 7 anos de parceria, não seria absolutamente inacreditável que o partido estudasse a possibilidade de hoje apoiar uma candidatura de oposição? Eu concordo com você, concordo parcialmente com você. Eu acho que o PMDB jamais poderia sair a nível nacional da candidatura da presidente Dilma para uma candidatura adversária de oposição. Isso o eleitor não iria compreender. Se o PMDB não apoiar a presidente Dilma na sua reeleição, ele vai ficar neutro. Só que ele fica neutro em cada estado, cada um tem o seu caminho. Até porque o PMDB ele não é formado de um grupamento nacional. O PMDB é uma confederação de lideranças regionais. Cada região tem a sua peculiaridade. O Rio de Janeiro com o seu confronto, a Bahia com o seu confronto, Pernambuco com o seu confronto, Ceará com o seu confronto, Rio Grande do Sul com o seu confronto. Então são vários PMDBs dentro do PMDB. Se o PMDB ficar neutro, aí efetivamente cada estado vai tomar a sua decisão de acordo com a sua peculiaridade local. Mas a nível nacional, eu não vejo a menor possibilidade, lhe garanto que não acontecerá o PMDB sair da candidatura da presidente Dilma e ir para a candidatura oposicionista. Se sair, será para ficar neutro. Deputado, nós estamos encerrando o programa, mas essa semana também correu a versão de que a sua movimentação política à frente da bancada do PMDB tem um objetivo lá na frente, que é a sua eleição à presidência da Câmara. O que há de concreto disso? Enfim, é o seu projeto, ser presidente da Câmara? Não, não é meu projeto. Meu candidato a presidente da Câmara é o atual presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, meu companheiro, meu parceiro, meu amigo. Não há nenhuma possibilidade de acontecer o contrário a isso. Em segundo lugar, eu não pauto a minha vida pública, minha carreira política, fazendo programação de escala do que vai acontecer e faço a minha atuação em função disso. As coisas em políticas, elas acontecem. Elas não podem ser cultivadas a esse nível de ambição. Eu não faço gestos políticos para isso. Eu sou líder de uma bancada, tenho que expressar o que pensa a maioria da bancada. Como diz a Bíblia, para cada dia basta o seu mal. Então nós não temos que viver o mal, viver o outro dia no dia de hoje. Nós temos que viver o problema de hoje. Então não há essa percepção, não há essa candidatura colocada por você, nem essa intenção. Isso não existe. Isso só serve para desqualificar a atuação e querer dar um cunho político diferente do real do que está acontecendo. Eu tenho uma verdadeira repulsa a essa colocação, porque ela não é verdadeira. Deputado Eduardo Cunha, foi um prazer mais uma vez recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a todos que nos acompanharam de casa até agora. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência, eu espero você e até lá.